1 ao verso 8, e hoje nós vamos falar do verso 9 ao verso 16. A primeira mensagem que falamos sobre a felicidade dos que amam a palavra. Está descrito pelo salmista naquilo que é considerado a primeira estrofe deste salmo, que é totalmente dividido pelo alfabeto hebraico. Os irmãos vão ver que no verso 1 está aí Aleph, no verso de número 9 vai estar lá Bet, e assim sucessivamente, com todas as letras do alfabeto hebraico, de maneira que este salmo tem 176 versículos e 24 perícopes, ou seja, 24 divisões. Quem diga que são estrofes, não é? Já que o texto, quando é uma narrativa, se refere a perícope, e quando é uma poesia, chama-se de estrofes. Mas nós percebemos, à luz deste salmo, a devoção do salmista. Observe que o salmista, ele louva a Deus da melhor forma possível. Uma pergunta que nós deveríamos sempre fazer é: qual é a melhor forma de louvar a Deus? A melhor forma de louvar a Deus é dizendo para Deus aquilo que o próprio Deus diz ao seu respeito. De maneira que eu não me comprometo com minhas palavras e com minhas ideias, mas eu estou totalmente comprometido com as ideias e com as palavras de Deus. É por isso que o salmista bendiz ao Senhor à luz da sua palavra. Observe que todo o salmo de número 119, ele é voltado para exaltação da palavra. O salmista tem exatamente esse objetivo, de enaltecer a palavra, de dignificar a palavra. Não que ela seja indigna, mas de mostrar de forma extensa a dignidade da palavra de Deus, não é? E o verso de número 9, ele começa com uma pergunta. Eu gosto muito de perguntas, porque as perguntas na hora da pregação, ela prende a atenção do ouvinte. Às vezes, quando você está em um ambiente, uma sala de aula, em uma reunião, alguém faz uma pergunta. E dificilmente, poucas pessoas têm resposta. E nós sempre ficamos esperando a resposta de quem fez a pergunta, de quem levantou a questão, não é? E o salmista começa dizendo assim: como purificará o jovem o seu caminho? A pergunta é uma pergunta repleta de conselhos, porque na sequência desta pergunta estão 3 versículos: o verso 9, o verso 10 e o verso 11. Mas a pergunta feita pelo salmista é: como purificará o jovem o seu caminho? É uma pergunta, precisa de uma resposta. E, consequentemente, as respostas estão nos versículos subsequentes. Mas a questão que me chama a atenção é que a Bíblia, queridos irmãos, não é um livro escrito para faixa etárias. Por exemplo, não é um livro escrito para crianças, adolescentes, jovens, adultos e anciãos, de maneira que determinados livros sejam direcionados para crianças, determinados livros para adolescentes, determinados livros para jovens e assim sucessivamente. Não. A palavra de Deus é para todos, da criança ao ancião. É para absolutamente todos. Mas a pergunta que eu venho fazer em cima desta pergunta é: por que o salmista usa o exemplo do jovem? A metáfora do jovem. Como purificará o jovem o seu caminho? Ora, nós entendemos que não são apenas os jovens que precisam de pureza. E é o título da mensagem nessa noite: a pureza dos que amam a palavra. Nós entendemos que não é apenas jovens que precisam de pureza. Criança precisa de pureza. Adolescente precisa de pureza. Jovem precisa de pureza. Mulher precisa de pureza. Homens precisam de pureza.
O ancião precisa de pureza. Mas por que o salmista usou o exemplo do jovem? Isso aqui me chama bastante atenção. O salmista usa o exemplo do jovem, pois é na juventude aonde as tentações elas vêm com uma intensidade maior. Na juventude as tentações elas vêm de forma mais intensa, de forma mais agressiva. E o jovem, ele tem mais disponibilidade para ceder às tentações. Exemplo, crianças estão limitadas a determinados tipos de tentações. O ancião está limitado a determinados tipos de tentações. Mas o jovem é a centralidade dos dois extremos. Ele está no meio. Estando ele no meio, ele é mais vulnerável, porque tudo lhe atrai. Então o salmista usa o exemplo do jovem, que precisa de pureza, neste momento de densas tentações. O fato é que todos nós lidamos com situações de tentações intensas. Mateus capítulo 4, Jesus tinha aproximadamente 30 anos de idade, jovem, ápice da juventude. E o capítulo de número 4 de Mateus diz: e foi Jesus conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E foi no ápice da sua juventude que Cristo foi tentado. Paulo, quando perseguiu a igreja, não era um ancião. Ele era um jovem. E ele foi tentado a perseguir a igreja, como bem disse o pastor Getúlio. Observe que eu ainda não posso falar, pois estou amadurecendo como jovem, mas sou jovem. Então tem coisas que eu ainda não tenho capacidade de falar, pois ainda não as alcancei. Mas quem já tem mais idade do que eu pode falar: olha, quando eu tinha a sua idade, eu era muito tentado nesta área. E meu Deus do céu, aparece cada exemplo na mente para a gente dar. Exemplo. Eu sei que uma das tentações que mais aflui na mente do ser humano é as tentações no âmbito sexual. Só que é diferente a tentação sexual para um jovem de 25 anos e para um ancião de 80. Eu sei que tem velho sem vergonha. Tem ou não tem? Mas é porque o jovem ele pode fazer alguma coisa, o ancião talvez possa. Não é? Então, a facilidade de ceder a essa tentação está mais para o lado do jovem do que para o lado do ancião. Os irmãos entendem? É mínima, o irmão Célio está dizendo que é mínima a possibilidade. Eu não vou entrar em detalhes para não gerar problemas aqui, não é? Mas é assim que funciona. Então, quando o salmista diz assim: como purificará o jovem o seu caminho? Ele está dizendo assim: como aquele que está no ápice das tentações pode purificar a sua vida? Irmãos, todos nós passamos por um momento do ápice das tentações. Eu tenho certeza que cada um de nós, em determinado dia, em determinado ano, em determinado período da vida, fomos tentados de uma forma absurda. Então, qual é a resposta para esta pergunta que faz o salmista? Observando conforme a tua palavra. O que te purifica? A palavra. Jesus mostrou exemplo dos seus discípulos. Vocês já estão purificados pela lavagem da água, pela palavra.
A palavra traz purificação para as nossas vidas. Jesus, em Mateus capítulo 4, na sua juventude, ápice da tentação, o próprio diabo tentando Jesus, Jesus venceu o diabo pelo poder da palavra. Então, como ter pureza na vida? Como ter pureza nos momentos de tentação? Observando a palavra, olhando a palavra. Queridos, a tentação não é algo exclusivo meu, não é algo exclusivo seu. Todos somos tentados. Aqueles do passado foram tentados, o próprio Cristo foi tentado. Então nós precisamos olhar para a palavra e os exemplos daqueles que venceram as tentações. Nós precisamos tomar como exemplo a forma, o meio pelo qual eles venceram, o meio pelo qual eles buscaram pureza. E o salmista intensifica na resposta, observando conforme a tua palavra. A palavra conforme é interessante. Sabe o que o salmista estava dizendo assim? Sabe o que ele estava dizendo? O jovem purifica o caminho tomando a forma da palavra. Isso fica mais claro quando Paulo escreve aos Romanos, no capítulo de número 12, versículo de número 2, que ele diz: não vos conformeis. Conformar significa tomar a forma. Então Paulo estava dizendo para os crentes: não tomem a forma deste mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A pergunta é: aonde está registrado a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Na Bíblia. Então eu não tomo os padrões desse mundo, eu tomo os padrões da palavra. Eu me mantenho na forma que a palavra diz para que eu deva, que a palavra diz que eu devo me manter, conforme a tua palavra. E aí ele vem dando uma sequência de conselhos. De todo o meu coração busquei. Verso 10. Não me deixes desviar dos teus mandamentos. Oh, glória a Deus. Veja o que ele diz: de todo o meu coração eu busquei. Ele busca a palavra. Coração aqui fala de centralidade do ser. Se eu estou no centro da tentação, eu também devo estar no centro da busca pela palavra. Mas observe, é nesse período da juventude que há uma intensa tentação. Você lembra do conselho que Paulo deu a Timóteo? Abra sua Bíblia comigo. Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo de número 3, capítulo de número 4, perdão, versículo de número 3, 1 Timóteo. Capítulo 4, muito obrigado, querido. Capítulo 4, versículo de número 13. O conselho de Paulo ao jovem Timóteo foi o seguinte: versículo 12: ninguém despreze a tua mocidade, mas seu exemplo dos fiéis, no trato, na caridade, no espírito, na fé e na pureza. Só que o versículo 13 diz assim: persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Persiste em ler o quê? Livro de autoajuda? Livros teológicos? Lê a palavra. É a única forma de ser puro. É a única forma de tratar as pessoas de uma forma educada. É a única forma, Timóteo, de respeitar o jovem, a criança, o adolescente e o ancião. É pela palavra. Ele está falando para um jovem este conselho. E isso é muito importante para nós. Mas isso aqui é a conclusão do verso 9. Vamos para continuar o verso 10. Aí o salmista diz, o conselho é: eu busquei de todo o coração.
Aí ele diz assim: não me deixe desviar dos teus mandamentos. Irmãos, quem busca a palavra não se desvia por nada. Porque o Deus da palavra a quem ele busca o sustenta de pé. Você vê que pessoas, muita gente se desvia com tanta facilidade. Mas muita facilidade. Existem pessoas que não suportam os vendavais e não se mantêm firmes na fé e se desviam. É triste isso. Mas há um problema. É que essas pessoas se firmaram na denominação, se firmaram em pastores, se firmaram em pessoas, mas esqueceram que o único local que nos dá firmeza para permanecer de pé mediante todas as adversidades da vida é pela palavra. Em Mateus capítulo 7, Jesus disse: aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Porque quem busca a palavra, quem dá ouvidos à palavra, quem guarda a palavra, tem uma estrutura inabalável. Pode soprar o vento que for, irmão. Pode vir a tempestade que for. Você se mantém de pé, porque o Deus da palavra te sustenta. É por isso que ele diz: não me deixe se desviar dos teus conselhos, da tua palavra, dos teus mandamentos, Senhor. Então, em primeiro lugar, o que te purifica? A palavra. Segundo lugar, o que te mantém no caminho? A palavra. Terceiro lugar, verso 11. Escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Só me permita um detalhe. Vamos ler um versículo. No livro de Provérbios, capítulo de número 4, versículo de número 23 ao versículo de número 24. Provérbios. Só para solidificar a questão da firmeza na palavra e evitar os desvios. Você já percebeu, irmãos, que quando a gente sai para evangelizar, o que a gente mais encontra são pessoas desviadas? Você já perguntou para essas pessoas o que fez elas se desviarem? Não é? Eu sei, tem casos e casos, mas na maioria dos casos foram coisas bestas. Diz assim: meu Deus, onde é que essa pessoa estava firmada, se deixou levar por uma coisa tão banal, tão supérflua, não é? Mas vamos ver o que diz o salmista, o proverbista. Provérbios capítulo 4, versículo 23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Desvia de ti a tortuosidade da boca e alonga de ti a perversidade dos lábios. Quem está na palavra não se desvia, mas aquele que está na palavra, muita coisa se desvia dele. Desvia de ti a tortuosidade. Tortuosidade aqui é todo tipo de pecado, todo tipo de coisa que vem para afligir a sua fé, para macular a sua caminhada, para te impedir de chegar no alvo. Aí o que a Bíblia está dizendo assim? Guarde o coração, e dentro deste coração guarde a palavra, porque toda perversidade, toda tortuosidade, toda pecaminosidade vai se desviar de você, vai se afastar da sua vida. Glória ao nome do Senhor. Aí em seguida ele diz: escondi.
a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Quando o salmista usa a expressão escondi, traz a ideia que ele estava escondendo porque era algo muito precioso. Como se esconde um tesouro. Essa é a ideia. O salmista estava dizendo: a palavra é tão preciosa para mim que eu vou escondê-la. Não porque eu não quero que os outros tenham acesso a ela, mas com o intuito de preservar o brilho da palavra, preservar o valor da palavra. Irmão, sabe por que a palavra de Deus não tem sido escarnecida e banalizada por aí? Porque tem gente que guarda a palavra no coração como tesouro precioso e diz: ninguém vai tirar o brilho da palavra, ninguém vai trazer corrosão sobre a palavra. Existem teólogos que amam a palavra, que amam a ortodoxia, que amam a doutrina certa, que não abrem mão disso por nada. Muitos perderam a sua vida por conta da palavra. Muitos foram expulsos de igrejas porque amavam a palavra. Eu devo esconder a palavra no meu coração como o tesouro mais precioso que o homem possa ter. Paulo dá um conselho em Colossenses. O capítulo é o de número 3 e o verso é o verso de número 16. Colossenses capítulo 3. Está lá no Novo Testamento. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Deus seja louvado, aleluia. Colossenses capítulo 3, versículo 16. Veja o que Paulo diz. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos, admoestando-vos uns aos outros, olha só, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Que a palavra de Cristo habite, faça morada, que ela esteja enraizada, estruturada dentro dos vossos corações. Aí Paulo fala para existir entre nós admoestação. Aí ele diz com salmos: o que nós estamos pregando nesta noite? Um salmo. Com cânticos espirituais, com cânticos que enalteçam a palavra. E aí onde entra aquela velha questão do cuidado com que se canta na igreja, com cuidado com que se prega na igreja, não é? O conteúdo das canções, o conteúdo das pregações, devemos ter cuidado. Devemos ter cuidado porque a pessoa está transmitindo a mensagem através da melodia. A pessoa está transmitindo a mensagem através da oratória, da retórica. E dependendo do conteúdo desta canção, do conteúdo desta mensagem, se não for bíblico, se não estiver banhado de doutrina e banhado na oração, pode prejudicar muitas vidas. Então, os conselhos, irmãos, estão na palavra. A palavra tem que habitar nos nossos corações, a fim de nos livrar do maior de todos os males, o pecado. O pecado. Tem até um corinho, né? De tudo que se deve guardar, guarde o seu coração. Pastor Getúlio na sanfona aqui, não é? Então, nós devemos cantar a Bíblia, nós devemos pregar a Bíblia, nós devemos amar a Bíblia, nós devemos guardar a Bíblia. Lá na Paraíba não é tesouro, lá na Paraíba é botija, né? Os irmãos já ouviram falar de botija? Hã? Então,
aquele povo mais velho, né? Principalmente aqueles que eram avarentos por natureza, eles diziam assim: ó, quando eu morrer, eu não vou deixar nada para filho meu, eu não vou deixar nada. Aí pegava uns potes, colocava tudo que tinha dentro e enterrava, né? Enterrava, guardava de alguma forma. Você lembra daquele filme Alto da Compadecida? Você lembra do casamento de Chicó com a filha do camarada lá que eu esqueci o nome? Né? E aí Chicó casa, irmãos, pensando, rapaz, logo João Grilo diz para Chicó: a filha tem um dinheiro lá guardado numa porca que a avó dela deixou, e aí quando eles casam pensando que vão pagar a dívida com aquilo que era tão precioso para ele, quando quebra, era tão antigo que as moedas nem valiam mais. Então o povo lá no Nordeste antigo tinha muito esse costume de guardar moedas. Eu lembro que ainda na minha juventude, eu tinha por volta de 5, 6 anos, do tamanho do Ismael, eu tinha uma tia minha, que ela tinha potes e potes de moedas antigas, né? E eu ficava lá, eu pegava aqueles potes de moedas e ficava assim: nossa, dá para comprar isso, dá para comprar aquilo. Aí eu ficava para mim, eu dizia que eu morava com minha tia, eu dizia: tia, vamos pegar esse dinheiro e vamos comprar coisa. Aí minha tia dizia assim: meu filho, essas moedas não valem mais. Irmãos, o que tem de gente guardando o que não vale nada, guardando coisas espúrias, coisas insignificantes, guardando mágoa, guardando ódio, guardando rancor, guardando intriga. O que a Bíblia te manda guardar é simplesmente a palavra. Eu estou sentindo Deus neste exato momento aqui, queridos. Então, primeiro, o que te purifica? A palavra. O que te mantém no caminho? A palavra. O que te livra de pecar? A palavra. São esses 3 primeiros conselhos que estão atrelados a esta primeira pergunta, mas a dissertação do salmista ainda continua nos versos subsequentes. Olha o que ele diz no verso 12: bendito és tu, Senhor, ensina-me os meus estatutos. Com os meus lábios declarei todos os juízos da tua boca. Olha só, no verso 12 ele diz: ensina-me. Aí no verso 13 ele diz: eu vou declarar. Ele está dizendo aqui: eu vou ensinar. Eu vou mostrar para as pessoas. Só que antes de mostrar, eu preciso que o Senhor me ensine. Irmãos, nós temos privilégios absurdos de aprender a palavra do Senhor. Hoje ninguém pode dar desculpa para dizer assim: eu sou leigo na palavra. Não pode. Não pode dar essa desculpa, porque se você não pode vir para um curso teológico presencial, você pode fazer online. Tem curso que quem dita a hora de estudar é você. Tem bíblias de estudo inúmeras, comentários bíblicos inúmeros, livros inúmeros, muita coisa, muita informação, muito conhecimento. É leigo quem quer. Não conhece a palavra quem não quer conhecer. Mas o salmista está dizendo: ensina-me os teus mandamentos, com os meus lábios declararei os juízos da tua boca. Com os meus lábios, palavra na minha boca. O que foi que o Senhor disse para Josué, lá no Antigo Testamento? Não aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que te vá bem e para que prospere os teus caminhos. Nós precisamos ter, queridos, resposta bíblica na ponta da língua. Só que isso só é possível se eu aprender. Aí o salmista continua dizendo, deixa eu dar um detalhe aqui, olha. Quando ele diz assim: com os meus lábios declarei
todos os juízos, irmãos, você tem ideia do que o salmista está dizendo aqui, como a expressão todos? Você lembra dos doutores da lei que se encontraram com Jesus, aquela turma toda lá? Os escribas, os fariseus que tinham um profundo conhecimento da lei. Você sabia que eles tinham que conhecer a lei da frente para trás e de trás para frente, e deveriam saber as ordens de executar as 613 leis de Moisés. O menino judeu, quando tinha 12 a 13 anos de idade, ele fazia o bar mitzvah, que era aonde ele ia publicamente diante de toda a sinagoga ou diante do povo ali e proclamava a lei. Eles sabiam de cor. A Bíblia diz que Pedro era um indouto pescador, não é? Aí a gente quer dizer que não, para ser pregador não precisa estudar, não precisa conhecer teologia, porque a Bíblia diz que Pedro era leigo, Pedro era indouto, e quando Pedro pregou, a Bíblia diz que mais de 3.000 pessoas se converteram a Cristo. Aí, tá vendo que não precisa? Só que esquecem que Pedro era judeu, e que o judeu, irmão, era teólogo desde a infância. Desde criança, os pais ensinavam teologia para os filhos, a Bíblia. Então, quem preparava o filho para o bar mitzvah eram os mestres e os pais em casa. Lembra de Deuteronômio? A Bíblia diz, ensina para o teu filho andando, deitado, sentado, quando levantar, em todo o tempo. Ensine para o seu filho a palavra do Senhor. Então as crianças conheciam a palavra, decoravam a palavra. É por isso que o salmista dizia, com os meus lábios eu falarei todos os teus juízos, toda a tua lei, todos os teus mandamentos, toda a tua palavra. Isto é óbvio, é uma referência à Torá. Mas aí se perguntar, para nós, o que nós temos de decorado da Bíblia? Ah, pastor, o Salmo 119, verso 11. Eu decorei esse verso. Eu decorei mais uns 2, 3 versículos. Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu tenho algumas coisas decoradas. Irmãos, veja, não me entendam como ignorante. Eu não estou dizendo que os crentes que sabem citar 1000 versículos de cor são mais crentes do que aqueles que não citam nem sequer o Salmo 23. Não é o quanto você decora, mas é o quanto você está disposto a praticar aquilo que você decorou, entende? Nós não podemos cair na bibliolatria. O que seria bibliolatria, pastor? Pessoas que conhecem a Bíblia de frente para trás, de trás para frente, que citam 1000, 2000 versículos, que citam os nomes de Deus e que cita tanta e tanta coisa, mas tem uma vida imoral, tem uma vida cheia de pecado, tem uma vida, não é o quanto você, se você sabe é bom, mas é o quanto você pratica aquilo que você conhece. Se você conhece pouco, irmão, então pratica o pouco que você conhece. Se você conhece muito, então pratica o muito que você conhece. É isso. Eu aprendi para praticar. E aí é o conselho de Tiago, irmãos, que hoje todo mundo quer ser mestre. Eu me afastei um pouco assim de algumas pessoas, porque todo mundo é mestre. Meu mestre, não sei o que. Eu vejo uma hipocrisia tão grande. Primeiro que eu não sou mestre, eu sou aluno. Agora eu sou um aluno esforçado. Eu sei pouco, conheço minhas limitações, mas tenho todo prazer do mundo de ensinar o pouquinho que eu sei. Os irmãos entendem isso? Mas tem pessoa que não sabe nada, irmão. Ora, e quer ensinar. É porque na igreja pode tudo. Você vai ouvir uma palestra, por exemplo, né? O camarada dá palestra no âmbito financeiro, irmão Antônio. Você vai ouvir um camarada que não tem nenhum carro para andar, dar palestra financeira? É incoerente. Ensinar o que não vive, não é? Mas na igreja pode.
Como é que eu vou dizer o segredo do sucesso financeiro se eu não ando de van? Não, eu primeiro tenho que chegar lá para depois ensinar. Agora você vai se consultar, irmão, com um médico que não é formado? Não, não vai. Ele não estudou. Com os que estudaram já é perigoso. Imagina com quem estudou. Tem médico que deixa bisturi dentro de paciente, deixa tanta coisa, e estudou, e falha. Agora imagina um teólogo. Imagina uma pessoa que quer ensinar o que nunca aprendeu. Mas na igreja pode. Não pode. E nós devemos entender que o conhecimento da palavra é algo que se adquire em culto de ensino, escola bíblica dominical, ouvindo boas pregações. Não é porque, não, quer dizer que só vai pregar agora quem for para um seminário. Não, não, não. Quem for para uma faculdade, não. Não é isso. É quem ama. É quem dá tempo. É quem se debruça. É quem diz assim, eu quero entender esta palavra para eu tornar ela compreensível a outras pessoas. É ser simples, mas é ser sábio e entendido. É que adianta eu chegar aqui e vomitar um vocabulário que os irmãos não vão entender nada? Não adianta. Então existem muitas pessoas por aí querendo ser mestre, mas nunca foram discípulos. Querem ensinar, mas nunca aprenderam. O que eu conheço de pastor matando ovelha, porque não sabe. Hoje mesmo uma jovem, eu abri uma enquete no meu Instagram. Manda aí, pergunta polêmica. Aí começa lá, pastor, o meu pastor me disciplinou só porque eu fui visitar outra congregação nossa. Exemplo, você está aqui no campo, né? Você congrega aqui no Beatriz 2, aí um irmão vai visitar o pastor Andrei lá no Parque Santo Antônio. Quando o irmão chega aqui, eu disse, está disciplina. Está errado. Eu disse, sai da congregação, procure o seu pastor presidente e diga que o seu pastor falhou. Porque não é assim que se aplica a disciplina. Aí a jovem fica lá morta, porque o pastor a puniu por algo que não é pecado. Nem se fosse de outra denominação, não era. Isso é religiosidade, em nome da religião. Tem muita gente matando gente, matando crentes, expulsando da igreja, aonde deveria ser o lugar de buscar conserto e mudança. As pessoas estão matando. Mas são mestres. Não, porque eu aprendi. Tem gente que diz, eu aprendi. Aí você aprendeu de quem? Eu aprendi de outro que não aprendeu nada. Imagina o que estão ensinando por aí. Mas o salmista busca e ele fala. Aí olha o que diz o verso 14. Folgo mais com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. A palavra folgo aqui não é de folgado, né? Porque tem um bocado de crente folgado. Não, eu tenho medo de crente folgado, crente muito pra frente assim, muito intrometido, que sabe de tudo, que quer ter tudo e que se botar ele folgado demais, não. Para Jesus tem que ser apertado, né? E apertado no limite, né? Como diz um pastor, torneira apertada demais, pode ter certeza que tem vazamento. É ou não é? Apertou. Lá em casa eu fui apertar uma torneira demais, ela fez foi quebrar. Então tem crente que muito... eu tenho medo disso. Medo de gente que tudo é meu Deus, misericórdia, sangue de Jesus. Parece que não é um ser humano, sabe? É um robô gospel. E aí, o salmista diz assim, ó. Folgo. Folgo aqui significa alegro-me. Eu me alegro nos teus caminhos, nos teus testemunhos, mais do que na riqueza. Sabe o que o salmista está dizendo aqui? Eu tenho mais alegria na palavra do que nas riquezas que o homem pode oferecer. Glória ao nome de Jesus. Olha o que ele diz no verso 15. Em teus preceitos meditarei e olharei para os teus caminhos. Meditar. Quando você vai meditar na palavra, você escuta a palavra falar com você. Você tem um diálogo com a palavra. Você ouve a palavra sussurrar no seu ouvido a verdade de Deus.
É por isso que Bíblia, irmão, Bíblia você não lê como lê um jornal, como lê um livro. Bíblia você tem que meditar. É igual ir para um restaurante chique, né? Eu não sei o nome de comida chique que eu nunca comi. A coisa mais chique que eu comi foi picanha. Mas vamos lá, né? Citar um nome aqui, um caviar. Eu nunca comi, não sei se é bom. Estou só citando como exemplo. Aí como é que se degusta um caviar? Aí vai lá, eu, né? O brocadão aqui, que gosta de comer aquele prato bagunçado, pega a carne, mistura e faça aquele mexido lá e tome colher. Aí pega o caviar, não vou nem sentir o gosto do caviar, porque para degustar cada alimento tem uma forma específica de degustação. A mesma coisa se aplica à palavra. Para degustar a palavra eu tenho que meditar a palavra, senão não vou sentir o sabor da palavra. Porque tem crente que começa a ler a Bíblia e dorme? Porque está lendo, não está meditando. Tem crente que quer maratonar a Bíblia. Eu vou ler a Bíblia todinha no ano. Está errado? Não está errado. Mas se seu objetivo for só ler, aí você está errado. Só para dizer assim, eu já li a Bíblia toda. Eu nunca li a Bíblia toda assim. Eu já li a Bíblia toda, várias vezes, mas não com a intenção de, não, é uma meta, eu tenho que ler porque, não, sempre li e existem partes que eu fico ali meses e meses e meses, porque aquilo ali me chamou a atenção. Exemplo, eu queria pregar aqui uma série de mensagens sobre o sermão da montanha, as bem-aventuranças. Aí o Senhor me levou para o Salmo 119. E o Salmo 119 me prendeu de uma forma tão absurda que eu não consigo olhar para outro texto a não ser o Salmo 119. Então, no momento, é o texto que o Espírito Santo está falando ao meu coração. Como pregador da palavra, eu devo saber quão é importante a palavra. E o Salmo 119 nos mostra isso. Verso 16, para encerrarmos. Alegrar-me-ei nos teus estatutos, e não me esquecerei da tua palavra. Irmão, a gente se esquece de muita coisa, não é? Só que você já aconteceu com você assim? Alguém falou algo da Bíblia e você até disse assim: eu não consigo dizer exatamente onde está escrito, mas eu tenho certeza que eu já ouvi esta palavra. Talvez pela displicência, a gente não notou, não rabiscou, não foi lá e marcou para depois encontrarmos, mas você não se esqueceu daquilo. Porque a palavra ela tem esse poder de quê, pastor? Criar raiz nos nossos corações. E você não se esquece da palavra. Eu nunca me esqueci da primeira mensagem que eu preguei, que foi um desastre. Eu preguei sobre José. E ainda foi a mensagem do Marco Feliciano. É o sonho do homem, um projeto de Deus. Olha, meu Deus. E lá vai eu. Aí eu citei, eu não sabia, eu tinha acabado de me converter, mas já dentro de mim eu tinha aquela vontade. E aí eu fui pregando e disse, porque a Bíblia diz no livro das Crônicas que nós somos templo e morada do Espírito Santo. Diz lá em Corinto. Eu disse em Crônica, parece, né? Crônicas em Corinto. Eu disse, botaram José na cacimba. Eu tinha acabado de chegar da Paraíba, era poço. Eu disse cacimba. A cisterna, né? Então, eu me recordo que todos os cultos que eu ia, a coisa que mais me chamava a atenção no culto era a palavra. Era ver os pregadores pregando. Irmãos, eu fui tão criticado quando eu comecei. Eu fui tão criticado no decorrer do percurso. E me batiam tanto. Eu só queria aprender, mas não tinha quem ensinar. É por isso que quando perguntam assim, quanto tempo faz você prega? Eu digo, tem uns 3 anos para cá. 4 anos, eu acho. Porque como é que prega se eu não sei o que é pregação? Mas eu amava a palavra. Só que eu precisava entender a palavra para poder pregar a palavra, para poder viver a palavra. Como é que eu ponho em prática algo que eu não entendo? É ou não é? Mas eu nunca me esqueci
de tudo aquilo que eu aprendi, de tudo aquilo que eu ouvi, eu guardei no meu coração como um precioso tesouro. Esta é a pureza dos que amam a palavra. Amém, queridos? Meus irmãos,